O 8 em ponto de hoje está no ar para falar de deficiência auditiva. De acordo com o IBGE, pelo menos 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva nos mais variados graus. Pessoas que muitas vezes contam com o apoio da tecnologia para voltarem a ouvir. E cada vez mais novos produtos têm estado à disposição das pessoas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o fonoaudiólogo e empresário Nizomar Duarte, nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, Duarte? Seja bem-vindo ao 8 em ponto. Bom dia. Duarte, deficiência auditiva tem variados graus de severidade, é isso? É isso mesmo. Ela pode ser leve, moderada, severa ou profunda. Isso depende do caso a caso, né? Quando as pessoas percebem que tem algum tipo de deficiência auditiva, quais são os sinais que o corpo emite que nos permitem dizer, estou com algum tipo de deficiência? Normalmente o que acontece é que quem percebe são as pessoas à nossa volta. Um parente, a esposa, um filho, eles são o primeiro a perceber. E as pessoas acham que a deficiência auditiva é só do idoso. Não é não. Isso desde criança pode acontecer. Os pais acabam se equivocando, achando que é uma desatenção da criança. Por isso que é importante procurar um otorrinolaringologista de sua confiança e depois procurar um fonoaudiólogo. Bom, e a gente tem dito, né, que detectada a deficiência auditiva, os aparelhos auditivos podem ser uma boa alternativa para que a pessoa volte a ouvir, não é? E qual a principal barreira que as pessoas têm na hora de recorrer, na hora de utilizar um aparelho auditivo? Muito importante essa pergunta. Muitas pessoas hoje, está aí o fato de 10 milhões de pessoas ter a deficiência auditiva e 5% delas usar o aparelho, é questão estética. As pessoas se preocupam com a estética, não quer que apareça, tem vergonha de usar. Mas os aparelhos hoje são extremamente discretos, não aparece nada. Por exemplo, eu estou usando aqui durante a entrevista e acredito que poucas pessoas viram um aparelho muito discreto, que não aparece. Então essa barreira da estética cai por terra, porque hoje dá para colocar um aparelho auditivo sem se preocupar com a estética. Pois é, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa e eu nem reparei que você estava usando um aparelho. Não tem como reparar mesmo. Pois é, as pessoas, algumas dizem que escutam, utilizam o aparelho, escutam, mas não compreendem o que as pessoas dizem. Isso também é um fator para que elas deixem de usar o aparelho? O que acontece? As pessoas, quando um parente fala, você não está ouvindo, nós chamamos 4, 5 vezes, ele diz, não, eu não tenho problema auditivo, eu só não entendo o que está falando. Esse é um principal sintoma da perda auditiva, a compreensão. A pessoa escuta, mas não entende. Como o fato de ele escuta, ele acha que ele não precisa de aparelho. Ele precisa sim e tem que procurar urgente um otorrino e um fonoaudiólogo. E o aparelho, ele também leva um tempo para a pessoa se acostumar a ouvir e a compreender direito os sons, o que as pessoas falam. Também isso leva um tempinho, a pessoa não pode desistir, né? Não pode, isso mesmo. Tem que procurar uma empresa que vai lhe dar todo o suporte, um fonoaudiólogo que vai lhe dar todo o suporte, porque existe o processo de maturação neurológica. Como você está acostumado a ouvir sem o auxílio de um aparelho auditivo, é natural que vai ter sons que você não consegue mais identificar, por causa de muito tempo sem essa falta de audição. O que a tecnologia hoje tem de mais moderno aí que está surgindo no mercado que pode auxiliar cada vez mais as pessoas que têm deficiência? Olha que legal, a audição, a tecnologia auditiva está extremamente evoluída. Hoje nós temos aparelhos com conectividade, você pode atender o celular direto no seu aparelho, você pode tomar banho com o aparelho, em alguns casos depende do modelo específico do aparelho. Então a conectividade está presente também. Tecnologia hoje é audição. Imagina você conseguir falar com pessoas, interagir com pessoas, isso faz com que você saia do isolamento. O aparelho auditivo te tira do isolamento, principalmente o idoso, onde a surdez pode acarretar também outras doenças, pelo fato de não estar trabalhando a parte neurológica, não estar ouvindo direito. Então a tecnologia também ajudou para isso. Pessoa que tem problema de Alzheimer, o aparelho ele trabalha sozinho, todo automático, não precisa que fique mexendo no aparelho auditivo. São vários fatores que a tecnologia está contribuindo muito para o uso do aparelho auditivo. Nós falamos em uso de tecnologia, mas também a facilidade de acesso à compra do aparelho também acontece, tem até crédito, é isso? O sistema bancário está oferecendo crédito para a compra de aparelho auditivo? Isso mesmo, hoje existe o crédito chamado crédito acessibilidade, onde o governo subsidia uma parte desse financiamento. Os juros baixíssimos, é possível hoje comprar um aparelho auditivo com parcela de R$90 mensais. Extremamente acessível, tratando-se de você voltar a ouvir. Isso é um investimento para a sua qualidade de vida. Ouvir é qualidade de vida. Então, a questão de barreiras de preço, hoje tem essa facilidade do crédito acessibilidade. Questão estética também já foi por terra, porque os aparelhos realmente não aparecem. Se alguém pôde observar
que no começo da entrevista eu tirei o aparelho e realmente ele não aparece. O importante é você procurar um centro auditivo que lhe dê todo o suporte, que tenha uma assistência na cidade para atender bem. Para a gente fechar, Duarte, e para prevenção, né? Cuidados que a gente deve ter com a nossa audição para que a gente tenha uma audição muito boa pelo maior tempo possível. Então, a tendência que todo mundo acha que só o idoso, né, fica surdo com o tempo, que é a presbiacusia, o envelhecimento com decorrência da idade. Os jovens terão muita perda auditiva por questão do uso do fone de ouvido. O fone de ouvido é o principal vilão hoje da perda auditiva. Isso vai ser uma perda provocada, o excesso de som no ouvido. Como eles colocam fone cada vez mais vedados, eles aumentam muito o som. O que antes era dentro do carro, aquele barulho todo, agora foi direto para dentro do ouvido. Isso é uma grande preocupação. Tá certo. Nizomar Duarte, fonoaudiólogo e empresário do setor de aparelhos auditivos, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto, pelos esclarecimentos. Sempre à disposição. Muito obrigado. Esse foi o nosso 8 em Ponto falando sobre o sistema de aparelhos auditivos, né? Uma boa oportunidade, uma boa tecnologia que pode e deve ser muito útil para que as pessoas com algum tipo de deficiência auditiva possam voltar a ouvir e, como o doutor falou, não é? Ouvir é sinônimo de voltar, sair do isolamento, voltar ao convívio social com toda a qualidade. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.